E aí, pessoal? Vimos nos vídeos anteriores que o magnífico, o esplendoroso, o grandioso primeiro grande império persa, o Império dos Aquemênidas, entrou em decadência. E falamos também de Persépolis, que foi destruída pelo exército de Alexandre. E o que veio depois para a história do Irã? O que não podemos esquecer é que o Irã ele fica no centro de um grande corredor, por onde passam muitos, mas muitos povos, principalmente nômades vindo das estepes da Ásia Central, que tem como característica a grande flexibilidade e adaptabilidade. Então vem comigo descobrir o que vem depois do primeiro grande império persa. Um dos generais de Alexandre que o sucedeu, Seleuco, escolheu o Irã como seu domínio e estabeleceu o Império Seleucida. Seleuco, gente, casou-se com uma princesa persa. Com esse casamento, Seleuco obteve sua legitimidade diante dos iranianos por meio de sua esposa. E daí verifica-se uma presença militar, administrativa e econômica dos helenos nas terras persas. No Museu Nacional do Irã, que fica em Teherã, vimos várias inscrições, várias estatuetas, várias colunas gregas que são testemunhas da disseminação dessa cultura nas terras iranianas. O Império dos Seleucidas durou de 313 a.C. a 146 a.C. E um dos motivos de sua decadência foi um conflito com um povo que estava fixado no nordeste do Irã. Esse povo eram os Arsácidas, mais conhecidos como Partas, os quais deram um grito de independência contra os Seleucidas e expulsaram esses do solo iraniano. Falando assim, parece que foi uma única batalha, algo muito rápido. Nada disso, minha gente. Esses conflitos duraram quase um século. Como os Aquimênidas, nomeados em homenagem a Aquimenes, era o clã governante dos persas, os Arsácidas, batizados em homenagem a Arsácis, o lendário fundador da dinastia, era o clã dos governantes dos partas, outra tribo iraniana que habitava as partes norte e nordeste do Irã e que também haviam migrado para o Irã a partir da Ásia Central. Os partas, eles constroem uma linda capital, Ctesifonte, em frente à antiga capital dos Seleucidas. E guardem o nome dessa capital, Ctesifonte, pois essa cidade também será muito importante para o próximo império, o Sassânico, e é uma cidade que fica próxima atualmente a Bagdá. Os partas eram excelentes cavaleiros e atiradores, e ainda hoje são lembrados em expressões como tiro parta. Agora vamos dar uma comparada entre os Aquimênidas e os Partas. Observe que os Aquimênidas usam barba, enquanto que os Partas eles aparecem mais sem barba. Agora o uso de brincos era usual em ambos. Nos relevos dos Partas observa-se figuras frontais. E nesses relevos a gente vê uma arte um pouquinho mais rústica, um pouquinho mais desajeitada, vamos dizer assim, em comparação com a arte tão sofisticada dos Aquimênidas, cujas figuras dos nobres, guardas imperiais, sempre apareciam em perfil. No museu vimos ainda a múmia de um homem parta, incluindo cabeça e partes do tronco. Olha aí, tinha inclusive um brinquinho de ouro. E olha essa múmia aqui, ó, tem até um brinco de ouro. Tá vendo na orelha? E uma perna dentro de uma bota de couro, gente. É tudo muito impressionante. Para quem gosta de história, esse museu em Teherã é imperdível. No Museu Nacional do Irã, em Teherã, ficamos cara a cara com uma estátua de bronze de um parta. Provavelmente vestindo uma roupa de montaria, com seu bigode. A gente já não vê mais aquela barba característica dos Aquimênidas, e também na posição frontal.
Mas os partas, gente, eles tiveram que lidar com um novo vizinho ocidental, que era nada mais, nada menos do que o poderoso Império Romano, que foi gradualmente invadindo a Ásia Ocidental. Para vocês terem uma ideia, a capital parta, a Ctesifonte, foi capturada e saqueada 3 vezes, sim, 3 vezes pelos romanos. E mesmo assim, os partas conseguiram permanecer firmes diante do rolo compressor romano e até derrotá-los, viu? E repeli-los em várias ocasiões. Só que essas lutas constantes com os romanos, que duraram, gente, quase 3 séculos, deixaram os partas enfraquecidos. Bem, gente, o Império dos Partas durou de 250 a.C. até 225 depois de Cristo. Ou seja, temos nesse período o nascimento de Jesus Cristo e o surgimento de novas religiões. E realmente não deve ter sido fácil você ter o Império Romano batendo ali na sua porta, e foram séculos de embate com os romanos. Tudo isso fez com que o Império Parta ficasse enfraquecido e fez surgir uma nova dinastia no Irã, um novo império, o Império dos Sassânidas, que é considerado o segundo grande império persa. Lembra que eu falei da época dos Aquimênidas, que eu falava do primeiro grande império persa? Se tem o primeiro é porque vai ter o segundo, quiçá outros, né? E aí, pessoal, estão gostando dessa viagem na história do Irã? Bem, eu sou uma viajante que adoro história, né? Se quiserem aprofundar um pouquinho mais na história do Irã, por exemplo, saber o chá iraniano, o chá dos partas, que foi para combate com o imperador romano, com qual imperador romano? Aí eu indico, né, até o professor Emiliano Unzer, da Universidade do Espírito Santo, que é um especialista na história da Ásia, na história do Irã. Aqui a gente está dando apenas uma passada, uma pincelada, para a gente entender um pouquinho e deixar a nossa viagem, né, um pouco mais atrativa, mais atraente, quando a gente olhar algum monumento ou entrar em algum local no Irã, a gente ter um pouquinho de conhecimento dessa história e aproveitar muito mais a viagem. E aí, estão gostando? Se estão, não esqueçam de curtir, se inscrevam aí no meu canal, porque é tudo feito, como eu já disse, com muito, mas muito carinho. Faço tudo sozinha, né? Então, tudo isso é para mim, né, para deixar essa recordação em primeiro lugar para mim, mas também esse presente que eu gostaria de dar para vocês aí, de um pouquinho do que eu estudei e do que eu visitei pelo mundo. Um beijo!